Que bacana! Estamos chegando para um programa todo especial. Pela minha camisa, vocês já sabem qual vai ser o assunto de hoje. Hoje estou recebendo por aqui Fabiano Carneiro. É um prazer ter você aqui, Fabiano, técnico do São Bento, agora não interino, mas o técnico contratado para dirigir o São Bento na Série A2, que já começa dentro de um mês. 11 de janeiro a bola rola e nada mais, nada menos do que o clássico caipira São Bento e 15 de Piracicaba. Para me ajudar nas perguntas aqui, claro, o Cacau, que já jogou no Atlético Paranaense, jogou no Santos, 4 anos em São Bento. Tudo bem, Cacau? Vamos começar por você, que é nosso convidado. Muita pergunta boa para o Fabiano hoje. Bom ter você por aqui. Tudo bem, Carlinho? Fabiano? Lógico, eu acho que nós temos que saber, né, do São Bento, uma coisa que a gente não tem vivido dia a dia. Então, mas acho que agora, hoje é um bom momento para a gente saber o que o São Bento pretende nessa Série A2. Maravilha. Fabiano Carneiro, você livrou o São Bento do descenso ano passado, tô certo? Foi isso, né? Prazer ter você aqui, bem-vindo, se apresente, por favor. Obrigado, Carlinhos, cenário da bola, obrigado a todos. Cacau, tudo bem? Obrigado por estar aqui, viu? Uma honra. 2025 foi um ano muito delicado, muito difícil para nós do São Bento, um ano muito intenso e graças a Deus conseguimos nos livrar aí do rebaixamento nas últimas 3 rodadas, que estava um cenário aí quase que impossível e com muito trabalho, muita dedicação, muita entrega dos atletas que lá estavam também, naquele momento muito delicado, e com Deus à frente nós conseguimos nos livrar e nos manter na A2 para esse ano. Na A2 para esse ano de 2026 que já está chegando. Natal tá aí, fim de ano. Fala para nós, como é que tá a preparação do São Bento para essa disputa tão complicada? Nunca vi uma Série A2 tão nivelada como essa de 2026, que promete ser assim. Como é que estão os preparativos? Já quase 20 jogadores, alguns da base. Teremos no máximo 26. Conta um pouquinho para o nosso torcedor. A A2 esse ano, todos comentam que vai ser a A2 mais difícil dos últimos anos, quiçá da história aí, por conta de um novo formato e das grandes equipes que lá estarão competindo, né? Nós voltamos a nos apresentar no dia 20 de novembro e desde então estamos treinando. Na primeira semana nem folga tivemos, fomos 11 dias direto trabalhando, 2 períodos, sábado e domingo também. E daí, obviamente, que na periodização de carga, volume, trabalho, parte física e o descanso também faz parte do treino. E depois de 11 dias tivemos uma folga, voltamos e agora a gente está percorrendo, aí já fizemos o primeiro jogo treino. Hoje contamos com 24 atletas no elenco, graças a Deus. A ideia sim é termos 26, contando também os atletas da base, que são promissores, são ativos do clube, né? E sabemos o quanto isso fortalece a estrutura financeira do clube, então estamos olhando com bons olhos para as categorias de base também, e claro que os destaques depois da Copa São Paulo irão nos ajudar muito no elenco profissional na sequência da A2. Legal. Eu comecei falando no início que você foi o técnico do São Bento, na ocasião interino, naquele jogo último contra o último Rio Branco. Rio Claro. Rio Claro, eu troquei só de Rio, né? Rio Branco e Rio Claro. E lá em Santos, todos nós ligados em Santista e Votuporanguense, que vai ser adversário do São Bento. Acho que deve ser o último jogo, né? Pela tabela aí. Então, viva o Votuporanguense, que conseguiu um resultado e segurou a luzinha lá. Como é que foi esse acordo para assumir o São Bento? Veio da diretoria, do Almir, do Rony? Como é que foi? Fabiano, fez um bom trabalho, já conhece o São Bento. Conta um pouquinho para nós, pro torcedor. Da minha parte, eu já sou um são bentista, né? Gosto muito do clube, criei um carinho, um vínculo muito grande pelo clube, principalmente pelos desafios que nós enfrentamos juntos esse ano e o quão intenso foi o ano para nós. E da minha parte, eu sempre quis dar sequência no trabalho, voltar a ser treinador depois de 3 anos como auxiliar na categoria profissional, voltar a ser treinador da equipe, estar à frente, colocar um pouquinho das nossas ideias e do que nós pensamos de jogo. E veio o convite através da diretoria, pelo próprio Rony. Não sei exatamente como aconteceu do lado de cá,
mas pelo que o presidente Almir comentou em algumas entrevistas e até em off para nós, falou que o nome foi bem aceito, uma certa, até bem próxima ali de uma unanimidade, e eu fico feliz e honrado pela oportunidade e a confiança do São Bento, do torcedor, para estar dando continuidade no trabalho. Legal demais. Cacau, você vai fazer a pergunta agora. Só que antes de você perguntar, eu vou fazer a pergunta para você. São Bento já teve o Paulo Roberto Santos, o outro Roberto, que é o Roberto Fonseca, alguns treinadores já rodados em Série A2, Série A3, até passagem pela Série A1. Tá na hora dos novos treinadores, como tá no Brasileirão, na Série A1, também nos outros campeonatos, como na Série A2, o São Bento tendo um jovem treinador como o Fabiano? Eu acredito que sim, Carlinhos. Porque, como você falou, né? A gente conhece os treinadores que tiveram aqui, né? Inclusive joguei com o Roberto, conheço o Paulo Roberto. Então, eu acho que essa mudança no futebol, ela é importante. Igual ele está falando de aproveitar, às vezes, menino da base. Coisas que está acontecendo. Eu acho que a coisa atual, ela tem que ser vivida. Porque não adianta você ter um sub-20, vai em São Paulo, volta, e a maioria dos treinadores que teve aqui, ninguém dava atenção. Então, eu acredito que a mente do Fabiano é uma questão, assim, bem bacana de ele olhar com carinho quem está na base. Porque conhece a base, vive o dia a dia, já está aqui. Quanto tempo de São Bento, Fabiano? Fez 1 ano em novembro. 1 ano em novembro. Já dá para conhecer o clube, já dá para saber a estrutura que tem, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Pergunta do Cacau, que já foi o 8 do Bentão, foi mais o 8 do que o 5, né? Naquele tempo jogou muito. Quem é São Bentista e tem já uns 30, 40, assim que nem nós já passamos, né? Conhece o Cacau muito bem, que jogou no Santos, no São Bento, teve grandes formações. O São Bento nos anos 80 deu muita alegria pro torcedor. Esse é o Cacau, prazer ter você com a gente aqui mais uma vez, agradecendo, né? Só pergunta pro Fabiano. Então, Fabiano, eu como ex-jogador, e a gente acompanha vários jogos, né? Lógico que a gente não pode comparar divisões, né? Porque hoje o que a gente mais vê falar, e eu acho muito bonito, foi o que o Mirassol fez no campeonato, né? Conheço algumas pessoas que ainda estão lá. E então a pergunta que eu te faço o São Bento está preparado para propor jogo, tanto dentro ou fora? Não é à toa que você jogou de verdade, né? Que pergunta, né? Pergunta absurdamente pertinente, muito inteligente sua pergunta. Não depende só das características dos atletas contratados, a ideia e modelo do treinador, que no caso hoje, graças a Deus, estamos lá à frente do São Bento. Também o nosso próprio estádio precisa nos ajudar a fazer isso. Na A2, outros treinadores passaram aqui com ideias interessantes, e depois, para livrar do rebaixamento, nós temos que fazer um sistema que eu particularmente não gosto muito, que é uma linha de 5, mas por conta do déficit, da dificuldade que nós tínhamos, que não tínhamos zagueiro, o Bahia volante, que é da posição que você conhece absurdamente, nos ajudou muito como zagueiro naquele momento, e um zagueiro do sub-20 que nunca tinha jogado profissional. E nós montamos um sistema por ali para protegê-lo, não expor muito esse atleta, porque imagina um atleta sub-20 começar a carreira já com rebaixamento, infelizmente, no currículo, e Deus o guarde errando uma bola que gera o gol do adversário, que rebaixa o São Bento. Então tudo isso nós tivemos que pensar. Então a pergunta do Cacau é muito pertinente, porque a ideia sim é propor jogo, dentro e fora. Aí as peças que nós contratamos precisam responder conforme nós idealizamos o jogo, conforme nós vimos nos materiais de vídeo, para ver se no dia a dia estão trazendo aquilo que realmente está no vídeo, porque é no dia a dia que você conhece os déficits, os hábitos, os vícios do atleta, e aí você tenta corrigir uma coisa ou outra, e em 30 dias nem sempre é tempo hábil, dependendo do atleta, mas a ideia sim foi contratar atletas para propor jogo, com personalidade, com boa técnica, e se o campo, o estádio de casa nos ajudar, a ideia é propor sim em casa. Campos bons fora de casa, claro, time bom e grande geralmente joga e deixa jogar. Então assim como a competição vai ser difícil para nós, também vai ser difícil para os adversários, mas a ideia é sim ter um time propositivo, com controle das ações, posse de bola, ser muito vertical lá no último terço, ser muito agressivo mesmo, finalizar bastante em gols, que é só assim que a gente vai criar e poder fazer os gols, e claro,
sem a bola, ser um time muito aguerrido e competitivo, que a gente sabe que é o DNA do São Bentista, do torcedor que tanto nos apoia. Que quer um time avante, que quer um time pra frente, que quer um time fazendo gol, como você acabou de falar, o DNA do São Bento, né? De um time que propõe jogo, principalmente jogando em casa. Porque fora de casa, você vai fechadinho, traz um empate de Votuporanga, de Sertãozinho, de Limeira, do Juventus lá na Rua Javari, é bom, né? Sempre é bom. Gente, estamos recebendo hoje o Fabiano, que é o técnico do São Bento, Fabiano Carneiro, com apoio do Cacau, na nossa técnica aqui, dando suporte, na nossa produção, a Manu Oliven, que é minha filha, nos ajudando bastante. Nós vamos para um rápido break. Na volta, a pergunta para o Fabiano é quase igual a dele. São Bento está pronto para propor o jogo? Você vai propor o jogo? Aí você falou que depende muito da resposta do material humano. Então eu quero que você fale dos goleiros do São Bento, da defesa, o meio-campo, a característica, como que você tem visto nos treinamentos. Aliás, os treinos, São Bento está vencendo o jogo-treino, coisa que não acontecia em outras temporadas e pré-temporadas. E também o ataque, parece que chegou um goleador aí no São Bento, né? Estamos esperançosos aí nesse menino que acabou de chegar essa semana aí. Então, rápido break e na volta, Fabiano responde para você, nosso torcedor. Já tem que começar a viver o Bentão 2026 para apoiar o nosso Azul Celeste, o São Bento de Sorocaba, no Walter Ribeiro, nos jogos em casa e na região o torcedor sempre vai. Rápido break, já voltamos. Polo Frio, há mais de 25 anos, garantindo qualidade em todo o Brasil. Polo Frio, indústria e comércio de balcões. Equipamento de refrigeração para cozinhas industriais, restaurantes, mercados, conveniências, entre outros. Acesse polofrio.ind.br. WhatsApp 15-3243-9400. Loucos por futebol, tudo para quem é apaixonado por futebol. Camisas do Bentão, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. Variedade em camisas de clubes nacionais e internacionais. Produtos oficiais com altíssima qualidade. Tênis, chuteiras, bolas, acessórios e presentes. Produtos esportivos com condições especiais. Acesse o site loucosporfutebolstore.com.br ou visite-nos, Rua da Penha 496, Centro, Sorocaba. Loucos por Futebol. Que bacana, estamos de volta, bom demais ter você por aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e pode deixar sua pergunta também, a gente vai encaminhar pro Fabiano Carneiro, que é o técnico do São Bento, hoje aqui com a gente. São Bento que estreia dia 11 de janeiro na Série A2 do Paulista contra o 15 Piracicaba no SIC. Eu quero ver você por lá, eu quero ver um bom número de torcedores para empurrar o São Bento à primeira vitória nessa Série A2 2026 que já está aí. Fala Carlinhos, fala pessoal do Cenário da Bola. Primeiro passando para desejar um ótimo final de ano para todos nós, 2026 de muito sucesso para o São Bento e aproveitar a presença do Fabiano para que ele perguntar para ele a montagem do elenco. Nós estamos vendo muitos jogadores que estão tendo ou terão a primeira experiência no estado de São Paulo disputando esse Campeonato Paulista da Série A2. Queria que ele contasse um pouquinho para a gente dos bastidores de como esse elenco foi montado. Bom trabalho aí, Carlinhos. Sucesso para o Azulão em 2026. Os jogadores foram escolhidos realmente com as características bem próximas ali do que nós acreditamos para esse nosso modelo de jogo. Então todos eles têm muito boa qualidade técnica e buscamos atletas com bastante intensidade, porque a A2 é um campeonato muito corrido, muito disputado, um time forte fisicamente por conta do jogo aéreo. Também muitos jogos hoje em dia são decididos no jogo aéreo, principalmente na Série A2. Nós temos 3 goleiros de altíssimo nível, onde qualquer um dos 3 pode ser o titular, e o Viana aí, nosso ídolo do clube também, nosso preparador de goleiro hoje, ele tem uma missão muito difícil, que é decidir junto conosco qual o primeiro, o segundo, enfim. Mas todos os 3 são muito bons debaixo da trave, são ótimos pegadores e com os pés também trabalham muito bem. Tem boa técnica, todos eles muito experientes. Até o mais novo já foi titular contra o Internacional de Porto Alegre, lá no Beira-Rio. Então já jogou o Gaúcho, primeira divisão. Então assim, são goleiros de altíssimo nível, né? Experiência de sobra. De sobra. Bacana. Nas laterais nós temos 4 laterais, 2 direitos e 2 esquerdos, e conforme o que acreditamos como ideia,
sistêmica, um de mais força e velocidade, que dá mais profundidade, o outro com um pouco mais de técnica, mais construtor, para ter um jogo um pouco mais por dentro, principalmente quando a gente pega aqueles time bloco baixo, fechadinho, aí ter esse cara mais construtor vindo com a bola de trás é melhor do que um espetado de profundidade. Então, em todas as posições a gente sempre vai ter um mais técnico, mais construtor, e um mais de velocidade, mais de profundidade, mais de força. Nas laterais não é diferente. Os zagueiros nós também temos 2 destros e 2 canhotos, que já todos esses que eu estou falando já estão no clube, já estão treinando, já estão conosco na pré-temporada. Todos os zagueiros sabem construir bem o jogo, porém o princípio do zagueiro sempre vai ser destruir. Então eles precisam primeiro ser bons zagueiros e depois, claro, com a bola no pé, conseguir auxiliar ali os volantes, os laterais, para acharmos os meias e assim chegarmos com a bola da melhor forma possível no ataque. Nossos volantes, temos 4 já, um acho que não foi anunciado ainda, então a gente vai deixar em off, mas também é bom tecnicamente. Então tem gente nova chegando. Acredito que o torcedor conheça. E os que tem um mais técnico, aí tem o outro mais forte, de mais imposição de setor, tem aquele de mais controle das ações, que vai ter mais posse no jogo. Nas meias nós temos o Vinicinho, que já mostrou sua qualidade, né? Na Copa Paulista. Muito habilidoso, né? Muito técnico, Bom muito jogador. ágil, tem um ótimo jogo entre linhas, também pode ser usado como extremo, um ponta-meia. E chegou agora o Natan, né? Que também dispensa comentários. É um atleta que, cabidas as devidas proporções aí, lembra até um pouquinho o Rivaldo, nas suas características, biotipia, né? Canhoto? Canhoto, de 1,87 m. Legal. Bate muito bem na bola, finaliza muito bem, é um meia que gosta de fazer gols. Então, por isso, cabidas as devidas proporções, aí lembra um pouco as características do Rivaldo. Nas pontas nós temos 2 destros, 2 canhotos, e também com o mesmo princípio dos laterais, um mais construtor, tipo um ponta-meia vindo ali por dentro, tanto na esquerda quanto na direita nós temos as características, e o outro mais de profundidade, mais de velocidade, mais de força, mais de arraste, para puxar uma transição, né? Quando a gente estiver encurralado, um ou outro time pode nos colocar em bloco baixo, e faz parte, todo time precisa saber defender, atacar, se portar na pressão. E 2 centroavantes que dispensam comentários, Fabrício e Bortoluso, ambos... Chegou fazendo gol, né, inclusive. Ambos com ótimas carreiras, Bortoluso ainda muito próximo do seu ápice, e o Fabrício com uma experiência absurda, 35 anos. Bortoluso se recuperava de uma lesão antes da Copa Paulista. Na Copa Paulista já jogou vários jogos, 90 minutos, já fez seus gols, e hoje está bem integrado também. São ambos... A gente pode jogar a camisa pro alto e escolher qualquer um dos dois para sair jogando. E os dois podem jogar juntos também, dependendo do cenário, dependendo do sistema. Que bacana. Cacau, você que esteve lá dentro, você que entende de bola, jogou. Claro, a saída de bola hoje é totalmente diferente do tempo que você jogava nos anos 80, né? Mudou muito. Então, hoje é necessário até o goleiro, e o Viana sabe trabalhar bem isso. Eu vejo nos treinamentos o Viana trabalhando goleiro com os pés, né, Fabiano? Que tem que saber, não tem jeito. A bola uma hora vai ter que ser recuada, ou ele vai jogar vai dar um estourão para frente, ou vai buscar alguém pelas beiradas. Ou se não der, ele vai jogar para lateral e tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Dentro do que ele falou aqui, o que você espera desse São Bento que vai vir tocando bola, quando precisar quebrar a linha, vai ter jogador pela esquerda ou pela direita, um lateral descendo, quando o lateral desce, o outro vai ficar, né? Não vai dar para descer todo mundo. Fala aí, Cacau, você que conhece bem. Então, Fabiano, pelos clubes que a gente viu ali, eu tenho por mim assim que a Série A2 ela era uma Série C do brasileiro. Eu acredito que ela tenha o mesmo nível. De clubes paulistas. Porque já joguei também essa Série A2 por vários times aí, joguei no 15 Piracicaba, na época boa, e agora voltou a ser de novo, né? O próprio São Bento. Então, eu olho assim, que essa Série A2, se o time conseguir classificar, eu acho que a torcida ajuda, porque o São Bento é uma torcida boa, o pessoal acompanha quando o time está bem, né? Então, a pergunta que eu faço para o Fabiano é o seguinte: hoje a gente não pode falar assim que esse plantel é definitivo até o final do campeonato? Ou eu faço uma outra pergunta: se o São Bento chegar entre os 8,
Será que a diretoria vai te dar uma chance de trazer mais alguém? Ótimas perguntas. Concordo contigo. A Série A2 do Campeonato Paulista, ela é o estadual mais forte do Brasil, só perdendo para a Série A1 do Campeonato Paulista. Porque é o único estadual de Série A2, é o único estadual que tem times de Série B de brasileiro, Série C de brasileiro e Série D de brasileiro. Tem alguns estaduais, primeira de estado, que não tem isso. E metade das equipes, ou mais, que já passaram pela Série Especial e a Série A1 do Paulista. Exato. São Bento, 15, Juventus, Ferroviária, Santo André. Se for falar... É disparado. Prova da dificuldade, um time que estava na A2 há pouco tempo, hoje está na Libertadores, na Série A, que o Cacau comentou aqui sobre o ótimo trabalho do Mirassol. Sensacional. Né, que hoje é referência e exemplo para todos nós. Cacau, a ideia é sim estar com esse elenco, não até o final. Claro que um atleta ou outro oscila. Prova disso são atletas que passaram aqui na A2, por exemplo, não foram tão bem e depois saíram daqui e foram bem. Uma dessas provas é o atleta Brunão, que temos até um carinho especial por ele. Veio fazer gol contra o São Bento aqui, né? A lei do ex. Lembra disso, meu Deus? Temos até um carinho especial por ele, porque assim, só nós lá dentro sabemos a pressão. Foi criticadíssimo aqui o Brunão. A pressão que ele sofreu, a pressão absurda. E nós estávamos lá o dia a dia, o quanto esse garoto trabalhava, o quanto ele treinava igual um cavalo, assim, muito dedicado. E olha aí, Deus honrou o cara em outro clube. Acontece. Foi dar certo lá, né? Aqui ele não viveu, se bobear, acho que uma das piores fases da vida dele ele viveu aqui, né? E lá ele viveu, creio que a melhor fase da vida dele, 15 jogos, 12 gols, 18 jogos, 12 gols, algo artilheiro, absurdo. Né? Não é à toa que renovou e vai continuar na Série A1. Então, com base nesses argumentos, Cacau, a ideia é trabalhar com esse elenco, porém um ou outro pode oscilar. E aí, é claro, nós podemos buscar sim, nem esperar classificar, de repente até no começo da competição, tá? Se de repente um ou outro atleta oscilar, a gente também não pode ter tanto tempo assim para esperar classificar para buscar um outro reforço, né, Cacau? Nós vamos buscar conforme a necessidade. E digo até mais, até na pré-temporada. Temos mais 2 jogos essa semana e, assim, conforme os atletas que nós contratamos, quem não for correspondendo, vamos entender o porquê, primeiramente, né? Tá com perna pesada, é lesão, é alguma coisa, psicologicamente, em casa, família, tá tudo bem, porque ser treinador não é separar 2 times para cada lado e dar os coletes, né, Cacau? E vamos ver lá. Todo mundo brincar de bola, não, é muito mais além do que isso, lidar com pessoas não é fácil. Somos gestores de pessoas, primeiramente, se tem um ser humano, né? Então a ideia é entender e se de repente realmente não estiver correspondendo, de repente até aí, antes de acabar a pré-temporada, esperamos que não, tá, gente? Que fique bem claro. Porque não contratamos com margem de erro. Pode acontecer. Exato. É normal e natural isso acontecer. Exato. Tomara que não com o São Bento, só com os adversários. Tomara que tudo dê certo. Eu tô falando isso certo. pelo Guarani que eu acompanhei, eu tenho amigos em Campinas e acompanhei o Guarani por causa de uma fatia, o Guarani não conseguiu chegar. E às vezes, você fala assim, né? Às vezes você está jogando fora e às vezes a gente fala assim, né? Se você tivesse um pouquinho mais de ousadia, você poderia vir com um resultado melhor. E o Guarani jogou melhor que o Náutico em várias partidas fora. E o Guarani deixou a desclassificação sair dentro da própria casa. No Brinco de Ouro. Eu assisti esse jogo, que passou na Band, né? Por falar em Band, como é que foi você no jogo aberto da Band? Conta pra nós, você acredita que eu não assisti até agora? Conta pra nós como é que foi essa experiência. Foi lá em Campinas? Foi em Campinas. Foi com o Batista, com o Klegger e com outro rapaz, parece o Ulisses. Gente boa também. Um pouco mais sério, mas gente boa. É o apresentador, né? Não, o Batista. É o Batista, o Gleger, o outro lá. E o outro rapaz parece o Ulisses Costa. Mas foi muito legal, todos muito receptivos, perguntas também muito inteligentes, que nem a de vocês, e assim, várias sinucas de bico, né? Várias perguntas que tivemos que refletir bastante, ter muita sabedoria para responder, porque tem assunto que não nos cabe realmente, né? Sim. Mas foi muito legal, a experiência muito boa. Claro que é um sonho de todo mundo que está no esporte estar em programas como aqui, como Donos da Bola, como da Renata Fã, como do Globo Esporte, por aí vai. E, se Deus quiser, vamos conseguir estar em outros, levando o nome de São Bento. São nesses programas como aqui no Cenário da Bola, você teve no
Como é que é? Eu falei, acabei de esquecer da bola lá. Jogo aberto. Não. Jogo aberto. Jogo aberto. E outros programas de bola, né? Que você consegue expor suas ideias, como você é, quem você é. E na audiência que existe por aí, né? Como teremos agora a Copinha, tem muita gente de olho. Então, não tenho dúvida que tem clube de olho no Fabiano, querendo você de treinador lá. Só que ele tem um contrato com o São Bento e vai disputar a Série A2. Mas já tem gente de olho? Com certeza tem. Assim é o futebol, né, Fabiano? Bom demais. Cacau, você tem mais alguma pergunta? Eu queria saber sobre os jogadores a ser contratados. Já falou, né? Tá vindo aí a possibilidade de mais se classificar outros jogadores. Como é que vai ser a Série A2? Para o torcedor só relembrar. Teremos 16 clubes, todos vão jogar contra todos, são 15 jogos, portanto, que o São Bento vai fazer. Desses 15 jogos, jogos em casa, jogo fora, não tem jogo de ida, jogo de volta, classificam 8, aí nós teremos 4 de cada lado em 2 quadrangulares, depois vem para 4 numa semifinal, e aí a final. O campeonato vai até maio, né? Primeira fase até março, depois abril, maio. Primeira fase acaba no Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Aí eu queria que você falasse, a esposa torce, ajuda, não sei se é casado, se é solteiro, casado, a aliança tá aqui, casado. Como é que é isso lá em casa? Como é que é esse apoio? Porque isso é importante demais, né? Demais, só Deus sabe o quanto. Minha mãe é torcedora número 1, ela é corujaça. Minha mãe, primeiramente, e depois minha sogrinha, você acredita? Minha sogrinha ama futebol. Ama. A minha esposa, claro, torce, mas a minha sogra é incrível. A minha mãe não vê novela, mas não perde um programa da Renata Fã, não perde um programa da Gazeta e não perde o nosso aqui também. Dona Lúcia é o nome da minha mãe. A minha sogra, ela assiste jogo comigo. Que legal. Assim, sério, a gente estava acompanhando o Santos por causa do Neymar, né? Que nós torcemos por ele, para que ele vá para a Copa e nos ajude a trazer o Hexa, né? Que por conta da carreira e por tudo que independente do que ele faz fora de campo, tô falando dentro de campo e carreira, é um cara que merece um título nessa magnitude. Sim. E ela assiste comigo, cara. E ela torce, grita que nem torcedor. E eu fico olhando, eu falo, minha sogra é engraçada, cara. Que legal. Ela é uma querida. Elas torcem, me ajudam muito em oração, principalmente. E, poxa, isso é me ajudam demais. Isso é fundamental. A fé vai ajudar, vai fazer gol, Deus vai entrar no campo. Não, mas você tem que ter o seu lado da fé. Não é à toa que todo time faz a sua oração lá, tal, enfim. Cacau, sua última pergunta rapidinho pra gente fechar com o Fabiano aqui. Então, Fabiano, outra pergunta que eu tenho na cabeça assim, que a gente lê, fica ouvindo todos os dias, às vezes, coisas de esporte, não sou um cara assim muito ligado, mas estou sempre com os amigos, sempre fazendo perguntas. Você, como treinador, você acredita que realmente o gramado sintético e o gramado comum, ele dá diferença no futebol do atleta? Rapaz, o Cacau falou que não estuda. Acho que ele estudou sim, ele só veio com pergunta fera. Afiado, ó. Parabéns. Ficou o dia inteiro, só afiando a ferramenta. Ele tá de parabéns, de verdade. Tá afiado. Você acredita que foi uma coisa que eu observei e comentei com a comissão essa semana? Essa semana que passou. Eu comentei com eles que tem muitas divisões que, pelo fato de não ter dinheiro suficiente, recurso financeiro suficiente para fazer uma manutenção adequada para os gramados, essas divisões menores, sim, eu sou a favor. Estão partindo para o sintético? Não, eu sou a favor. Você é a favor? Se me perguntassem, eu sou a favor. Eu prefiro ter um jogo num sintético, que a bola role e que você consiga colocar as suas ideias de jogo e que o atleta sinta a confiança de conseguir tocar a bola olhando pro companheiro, sim, do que ter que ficar olhando toda hora pro chão, porque não sabe como ela vai ficar. Inclusive a Javari vai ser mais uma. Javari vai ser mais um local. Onde tá o buraco, onde tá a toceira, para desviar dela. Tipo, como que ela vai pingar, como que ela vai receber. Então, assim, como que eu vou dominar? Dominei direito. Então, essas divisões menores, onde os clubes não são autossustentáveis e não têm um recurso financeiro, Cacau, suficiente para fazer uma manutenção de gramado, que não é barato. Não é barato. Haja visto que está sendo feito no SIC para a Copa São Paulo. Não sabemos dos valores, porque não somos nós que estamos fazendo, mas pelo que escutamos falar, realmente não é barato. É caro. E não é todo clube que tem. Então, das divisões menores, eu sou a favor. Já no nível Série A de brasileiro, aí eu não sou a favor. Aí eu
Eu acredito que a grama híbrida... Um bom gramado, né? Um bom gramado, e a grama híbrida, eu acho que... Vai bem. Vai muito bem. Agora, a sintético puro mesmo, eu acho que eles sentem muita diferença. E aí vai de critério, porque recurso financeiro, graças a Deus, todos esses clubes têm. Né? Tem. Então, só nas divisões mais baixas mesmo que eu sou a favor para ter um jogo um pouco mais bonito, porque já teve situações que nós fomos enfrentar adversários e na casa dele tivemos que mudar tudo o que fizemos a semana inteira. Porque daí quisemos propor o jogo, mas como saía jogando naquele tipo de campo? E daí tivemos que fazer uma ligação direta, tal. Se fosse grama sintético, não é tão macio, pode o atleta ficar um pouco mais dolorido, tal. Para o espetáculo em si, é melhor. É melhor. Maravilha. Nas divisões mais baixas. Que bacana. Gente, o tempo acabou, que pena. Falamos aqui com o Fabiano Carneiro, técnico do Bentão, pouco menos aí de um mês, né, para começar o Campeonato Paulista Série A2, que é dia 11 de janeiro. Cacau, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui, parceiraço nosso, valeu demais. Valeu, Carlinhos, foi um prazer estar aqui com vocês. Fabiano, obrigado, você vai voltar breve. Em breve ele volta aqui, dentro de alguns dias ele vai estar de volta com a gente aqui. Obrigado, Fabiano, mais uma vez. Amém, se Deus quiser. Eu que agradeço, Carlinhos, obrigado, Cenários da Bola. Cacau, obrigado a todos. Valeu demais. Abraço. Deixa a sua pergunta aqui que a gente passa tudo para ele e a gente vai responder depois em vídeo mesmo. Vou até ao CT e ele vai responder a tua pergunta. Então deixa a pergunta aí, vale prêmio para você. Agradecemos aqui a Polo Frio, lá do meu amigo, lá de Votorantim, o Bruno tá com a gente. Muito obrigado a Polo Frio. O Atacadão, lugar de comprar barato. Natal Atacadão tá chamando, então vai para o Atacadão da Itabubu, na Zona Norte. Loja dos Filtros, agora em novo endereço, né, Melino Matarazzo, só mudou a calçada, mas a qualidade para você ter água purinha e filtrada na sua casa, vale muito a pena com Loja dos Filtros, que está com a gente por aqui, e Casa de Carne São Judas Tadeu. O melhor corte para o seu churrasco, lá em Votorantim, na Júlio Maganhato, número 101, meu amigo Fernando, grande abraço a todos vocês, valeu demais, até o próximo, tchau, valeu!